Olá, pessoal. Bom dia para todos vocês, bom dia para o pessoal aqui do estúdio e para vocês no Brasil inteiro. Vamos começar nossa aula, então, continuar falando do estado de necessidade. Vamos contextualizar a matéria, não é? Como sempre fazemos aqui, para que não nos percamos, meus amigos. Nós iniciamos na sexta-feira, módulo 2, nosso módulo 2, o estudo da ilicitude e as causas excludentes. Vimos que o Código Penal trata dessa matéria nos artigos 23 a 25. O 23 introduz o assunto, estabelecendo não haver crime quando o fato for praticado sob a proteção das excludentes do estado de necessidade, da legítima defesa, do exercício regular do direito e do estrito cumprimento do dever legal. O Código define duas dessas excludentes, as duas primeiras, as outras têm o seu fundamento localizado em normas extrapenais, são aquelas excludentes que carecem de complemento e eles se encontram em outras normas jurídicas, daí o nome excludentes de ilicitude, lembra? Em branco. E nós já começamos a estudar o artigo 24 de legítima defesa. Vamos só mais uma pequena lembrança. Recorda-se do parágrafo único do artigo 23 que trata do excesso? Sexta-feira eu dei uma ênfase grande a essa questão. Deixa eu ver se você consegue se lembrar mais ou menos do caminho básico aqui para responder a pergunta. O examinador chega na prova no exame oral e te indaga: doutor, em que consiste o excesso culposo? Doutora, explique o excesso culposo. O que você não pode inserir na resposta? Imprudência, negligência e imperícia. Por que não pode inserir culposo? Porque no excesso culposo não se trata de culpa própria, e sim de culpa imprópria. Então você, sugestão, define o excesso, depois lembra que no excesso culposo é uma modalidade de excesso involuntário decorrente de erro evitável. Excesso, desnecessária intensificação de uma conduta inicialmente legítima, o sujeito não se dá conta do exagero, embora passe dos limites, porém verifica-se que o erro em que ele incorreu ao não se dar conta do exagero era um erro que uma pessoa mediana na mesma situação não teria cometido, portanto um erro evitável. Ele responde por crime culposo se previsto em lei. É mais ou menos por aí o caminho. Você tem que lembrar das peças do quebra-cabeça, que aí você consegue formular o conceito. Não é um conceito simples, mas você tem que lembrar direitinho, passo a passo, como chegar até o final. E aí, como disse, demos início ao estudo do estado de necessidade do artigo 24. Você lembra qual que é a essência, a alma do estado de necessidade? A existência de um perigo. Um perigo qualquer? Não. Um perigo de tal ordem que produz um conflito entre dois ou mais bens jurídicos, de modo que um deles só possa ser salvo como? Com o sacrifício do outro. Essa é a essência da excludente de ilicitude que estamos examinando, o estado de necessidade. Prevista no artigo 24 do Código Penal. Vamos recordar os requisitos que nós já havíamos comentado, que são aqueles requisitos fundamentais que caracterizam a situação de necessidade. São eles, em primeiro lugar, um perigo, probabilidade de dano a algum bem jurídico, mas esse perigo, para que ganhe aquela força, aquela expressão, aquela relevância necessária para criar a situação de necessidade, é preciso, primeiro, um fator temporal e, segundo, uma situação limite. O fator temporal, de acordo com o Código, é traduzido com a expressão atual, perigo atual. Perigo atual. Cabe estado de necessidade se o perigo não for atual, mas iminente? Cabe ou não? Pelo Código, não. Pela doutrina, sim. Ok. Então, no final, cabe, né? Porque a doutrina, de maneira unânime, entende que é possível. Mas lembra que na prova, primeira fase, sobretudo, vão te perguntar a resposta de acordo, vão te cobrar a resposta de acordo com o Código Penal. E aí a resposta é só se o perigo for atual. Muito bem. E que mais o perigo deve ser? Inevitável. Perigo atual e inevitável, que o agente não podia, de outro modo, evitar. Vamos lá, mais uma recordação breve. Se porventura houver outro meio de evitar o perigo, que não sacrificando o bem jurídico alheio, mas o sujeito desconhecer, como no exemplo que a gente trabalhou na sexta-feira dos náufragos, que desconheciam que próximo deles havia uma boia, um colete salva-vidas ou algo parecido, de maneira que havia, sim, uma maneira dos dois se salvarem. Eles não tinham conhecimento disso e acabou um afogando o outro para sobreviver. O que se aplica nesse caso? O estado de necessidade putativo. Qual é a natureza jurídica? Erro de tipo permissivo. Muito bem. O que mais a lei exige? Exige que esse perigo atual e inevitável exponha direito próprio ou alheio. Não pode haver estado de necessidade próprio de terceiro. Pergunta-se,
Qual direito pode ser protegido em situação de necessidade? Qual? Qualquer um. Mas será necessário, como sexta-feira já ressalvava, avaliar o que foi salvo e o que foi sacrificado. Isto surgirá, essa análise surgirá num dos requisitos que veremos na aula de hoje. E, por fim, dentro desse primeiro quadro, né, a situação caracterizadora da excludente, o requisito subjetivo, traduzido na expressão conhecimento da situação justificante. Pronto, gente. Foi isso que nós trabalhamos na parte final da aula passada e já começamos a verificar os demais requisitos. São 3 requisitos finais, 3 exigências finais que o Código efetua e uma delas, aqui falávamos, referia-se justamente à não provocação voluntária do perigo e ficou uma pergunta, não ficou? A questão da provocação culposa, né? Isso, então vamos lá. Demais requisitos. 1, não provocação voluntária do perigo. O legislador, nesse ponto, preocupou-se com a figura do provocador e, pela redação do Código Penal, que usa a expressão vontade, né, perigo que o sujeito não provocou por sua vontade, pela maneira como o Código trata da matéria, a gente separa 2 situações, não é? Isso tudo aqui já havia sido falado na aula anterior. Ou seja, podemos ter o provocador voluntário, provocou o perigo por sua vontade, ou o provocador involuntário. Lembram-se dos exemplos que nós formulamos? Formulamos 3, né? O terceiro é aquele da pergunta que a gente vai resolver hoje. Provocador voluntário é aquele que intencionalmente, dolosamente provoca o perigo, como no caso do sabotador, lembra que queria incendiar o estoque do concorrente, o fogo se alastra de uma forma muito rápida e ele e o vigia se veem na situação limite, de modo que para ele salvar a própria vida ele tem que jogar o vigia às chamas, senão ele morreria queimado. Há estado de necessidade? Não, porque ele provocou dolosamente, voluntariamente. Então, provocação voluntária, não há estado de necessidade. A lei não permite invocar a excludente, o que se mostra correto, né? Absolutamente justo. Se a provocação for involuntária, no sentido de ter sido totalmente acidental, como naquele caso, aí o exemplo era dos 2 vigias e um deles acionava o interruptor para acender a luz e dentro do interruptor havia um curto-circuito. Ele jamais poderia imaginar que aquele ato provocaria o foco do incêndio. Mas, sendo uma situação totalmente acidental, sem dolo ou culpa, é possível que, embora tenha esse indivíduo provocado o perigo, que seja acolhido pela excludente, que alegue estado de necessidade. Não é? Então, a gente pode dizer, também acrescentando que a provocação dolosa é o mesmo que voluntária, da maneira que a provocação, do mesmo modo que a provocação acidental, no sentido de ser aquela sem dolo ou culpa, é a provocação involuntária. E aí vinha a dúvida. Uma cor aqui para destacar. Vai com a caneta preta mesmo. E a provocação culposa, onde nós encaixaremos. E aí o exemplo de provocação culposa era do eletricista que ia corrigir o curto-circuito, mas fazia ao mesmo tempo que falava ao telefone celular. Quer dizer, uma coisa absolutamente descuidada da parte daquele sujeito, provocava o incêndio e aí então ele se via na situação de perigo junto com o vigia. Lembraram-se? A ideia voltou fresca aí na sua cabeça? Bom, vamos agora em busca da resposta. Evidente que há 2 posições a respeito do assunto, não é o que você esperava. Sem dúvida que há 2 correntes. Com alguns argumentos interessantes, e nós vamos começar então a trabalhar esses argumentos. Tá legal? Vamos lá, eu vou abrir uma telinha para a gente poder trabalhar os argumentos. É a seguinte, em primeiro lugar, vamos lá, vou abrir uma tela, depois a gente volta aqui para colocar a solução, tá legal? É a tela em que nós vamos analisar os argumentos a respeito de como deve ser enquadrada a provocação culposa. Então, de um lado, aqueles que a consideram como provocação voluntária,
E se nós considerarmos como provocação voluntária, o sujeito não poderá alegar estado de necessidade. Mas há também aqueles que entendem que se trata de uma provocação involuntária, autorizando que o sujeito invoque a excludente de ilicitude. Muito bem. Basicamente o seguinte, ó. O primeiro argumento lançado por essa corrente, aqui a número 1, que entende que a provocação é voluntária, é o seguinte: o ato culposo é voluntário. O ato culposo é voluntário. Quem realiza um comportamento culposo realiza um ato de vontade. A vontade, porém, não é produzir o resultado. A vontade é dirigida a outro foco, mas o ato não deixa de ser voluntário. O ato culposo é voluntário. Involuntária seria aquela situação de, lembra, coação física irresistível, ato reflexo, aquilo que é um ato involuntário. O ato culposo é voluntário. Vocês lembram que a gente estudou a conduta? Lembra lá atrás, lá no primeiro módulo? Conduta exige consciência, voluntariedade. Quando que o ato era involuntário? Coação física irresistível, ato reflexo. Então veja, se o comportamento culposo é voluntário, então, voltando aqui uma telinha, né? Ó, sendo ele voluntário, não há estado de necessidade. Condenaremos o eletricista por homicídio. Fora o incêndio culposo que ele provocou, sem dúvida, né? Isso não se discute. A questão é analisada sob a ótica do homicídio, né? Aquele momento em que ele estava com a vida dele em jogo e acabou lançando vigia às chamas para sobreviver. Ok? Essa é a questão. Incêndio culposo é óbvio que ele vai responder. Como a outra corrente, a corrente número 2, responde a esse argumento da corrente anterior que diz o ato culposo é voluntário? Ela responde a esse argumento dizendo o seguinte: o Código Penal utiliza o termo vontade, perigo que o agente não provocou por sua vontade, que é indicativo de dolo. Que é indicativo de dolo. Veja, por exemplo, o termo vontade utilizado no artigo 14, inciso 2º do Código Penal, que fala da tentativa, né? Então, por exemplo, 14, inciso 2º do CP. Essa é a resposta que a outra corrente fornece. O Código Penal utiliza o termo vontade. Deixa eu voltar aqui uma tela, ó. Lembra? Já estava até destacado, né? Perigo que o agente não provocou por sua vontade. Tudo bem? Mas a questão não para por aí. Olha que interessante. Qual é a réplica da primeira corrente? A primeira corrente diz, bom, tudo bem, o código usa a expressão vontade. Só tem um detalhe. Olha que interessante. O artigo 13... parágrafo 2º, letra C, do Código Penal, óbvio, o 13, parágrafo 2º, letra C, impõe àquele que provocou o risco do resultado, impõe àquele que provocou o risco do resultado o dever jurídico de agir para impedi-lo. Vocês se lembram disso? Lembram-se disso ou não? Quando nós estudamos os crimes omissivos impróprios, o Código enumera quem tem dever jurídico de agir para impedir o resultado. Aí tem aquela hipótese da letra A, as pessoas que têm por lei obrigação de proteção, cuidado, vigilância, que é o dever legal. Aí tem a hipótese da letra B, que é o garante ou garantidor, quem de alguma forma assumiu o compromisso de impedir o resultado. Aí tinha a letra C, que a doutrina chama de ingerência na norma, que se dá quando alguém, por sua conduta anterior, olha a leitura que eles fazem, quando alguém, por sua conduta anterior, cria o risco do resultado. O eletricista, por sua conduta anterior, criou o risco do resultado, morte do vigia. Então ele tem o quê? O dever jurídico de agir para impedir que o vigia morra. Tudo bem? Tranquilo? Bom argumento, né? E a outra, em tréplica, como responde? Tem tréplica. A tréplica é a seguinte. A resposta é:
o CP somente exclui da proteção legal, o CP somente exclui da proteção legal do estado de necessidade o sujeito que possui dever legal de agir para impedir o resultado. O Código Penal somente exclui aquele que possui o dever legal de agir para impedir o resultado. Se o Código só exclui do estado da proteção do estado de necessidade quem tem o dever legal, então implicitamente reconhece que nos demais casos pode-se alegar a excludente. Letra B e C. Dever legal está na letra A do 13, parágrafo 2º. A ideia é a seguinte, ó, você não pode invocar o 13, parágrafo 2º, é assim que se rebate. Você não pode argumentar com base no 13, parágrafo 2º, letra A, por quê? Porque a única pessoa do artigo 13 que não pode invocar estado de necessidade é o da letra A. E se o legislador só excluiu do estado de necessidade, só afastou da proteção legal aqueles da letra A, dever legal, então ele autorizou o estado de necessidade para a letra B e C. Autorizou para a letra B e C. Então não dá para ficar invocando aqui a letra C. Este pode. E realmente o Código excluiu da proteção legal do estado de necessidade só quem tem dever legal? Sim, realmente ele fez isso. Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas eu já adianto, o fundamento é o artigo 24, parágrafo 1º. Não pode alegar estado de necessidade quem tem dever legal de enfrentar o perigo. Então os outros podem. Tudo bem? Então, interessante aí desse debate, não é? Por isso que a gente organiza assim, é que parece um conjunto aí de ideias. Lança-se uma ideia, rebate-se. Lança-se outra, rebate-se. É mais ou menos assim. No concurso, qual posição você sustentaria? Qual tese você sustentaria? Bom, eu particularmente acho que a segunda tem razão, não é? Tanto que pelo encaminhamento do debate, você deve ter percebido, não é, que a gente tende aí a segunda posição. Segunda posição é de que a provocação culposa é involuntária e, como tal, sendo involuntária, há estado de necessidade. O eletricista pode ser beneficiado com a exclusão da ilicitude, ou seja, ele responderia pelo incêndio culposo, mas não pelo homicídio, porque naquele caso era a vida dele ou a vida do vigia. Tudo bem? Tranquilo? Para efeito de concurso, não é? Fica uma sugestão. Se eu tivesse no seu lugar, como aqui não é uma posição, digamos assim, não é um tema institucional para nenhuma carreira, eu ficaria com a segunda posição. Provocação involuntária, provocação culposa é provocação involuntária. Mas não tenho dúvida que, numa prova de MP ou magistratura, de MP ou delegado, de MP ou delegado de polícia, dá para sustentar a primeira corrente. Se você acredita na primeira corrente, se você acha que a primeira corrente é correta, numa prova de MP ou delegado de polícia, pode sustentá-la. Mas cá entre nós, né? Dá para rebater os argumentos da outra? Eu acho que a outra tem argumentos mais fortes, né? Enfim, parece que o Código Penal foi realmente no sentido da segunda posição, não da primeira. Mas, enfim, fica aí como sugestão. Professor, então tá bom, o senhor me convenceu, quero sustentar a segunda posição até mesmo no concurso do MP ou de delegado. Posso? Tranquilo, saiba argumentar, saiba expor os fundamentos, tranquilo. Com certeza o examinador vai considerar como correta a tua resposta. Você não tenha dúvida disso, né? Muitos autores têm esse pensamento, sustentam esse ponto de vista. Meus amigos, vamos lá? Voltando para a tela anterior, não é? Então a gente responde e depois dá a sequência. Vamos lá, opa, voltou. Então, provocação culposa. Ficam aí as duas posições. No meu modo de ver, a segunda é a correta. A provocação culposa, portanto, deve ser equiparada à provocação involuntária. Isso nos termos do artigo 24. Dentro dos demais requisitos, vamos agora ao número 2. O segundo é a inexigibilidade de sacrifício
do bem salvo. Inexigibilidade de sacrifício do bem salvo. Muito bem. O nome pode parecer um pouquinho complexo, mas esse é justamente aquele requisito que exige de nós que façamos uma ponderação, um confronto, uma análise comparativa entre qual bem foi salvo e qual bem foi sacrificado. O que foi salvo, o que foi sacrificado. Vamos lá? No quadro a gente organiza só por efeito didático, não é? Mas, por favor, entenda bem essa organização, porque nós vamos usar alguns símbolos matemáticos aqui. E esses símbolos matemáticos, eles trazem, às vezes, digamos, uma ideia, junto com eles, uma ideia equivocada, de que a análise deve ser feita com precisão matemática. Não. O que eu vou colocar aqui é só para efeito didático, de compreensão, para a gente saber qual a situação em que ocorre ou não é excludente. Mas, pelo amor de Deus, jamais façam essa ponderação, deixa eu escrever a palavrinha aqui, ó. Jamais façam a ponderação com rigor aritmético, hein? Pelo amor de Deus. Isso seria francamente injusto. Então vamos lá. De um lado nós temos o bem salvo, de outro lado o bem sacrificado. Olha os símbolos matemáticos. São úteis do ponto de vista didático, mas perigosos se você interpretar aqui ao pé da letra, né? Essa igualdade, esse maior que, esse menor que. Não pode interpretar ao pé da letra, pelo amor de Deus, hein? Vocês serão futuros advogados, defensores públicos, né? Multiação, advogados, promotores, delegados de polícia, magistrados, pelo amor de Deus, hein? Maneje isso com senso de justiça, não com rigor aritmético. De qualquer maneira, vamos lá. Para que haja estado de necessidade, por escolha do Código Penal, é preciso que o bem salvo seja equivalente ou mais importante do que o sacrificado. Nesses casos, há estado de necessidade. Então, o bem salvo deve ser o quê? Equivalente ou mais importante que o sacrificado. No exemplo da tábua de salvação, os bens são matematicamente equivalentes. A vida humana, seja de quem for, tem absolutamente o mesmo valor, não é? Lembra de um exemplo da aula anterior, da aula de sexta-feira, em que o médico quebrava o sigilo profissional para informar a uma pessoa que o seu paciente havia contraído uma doença contagiosa, para evitar justamente o contágio, uma doença letal, eventualmente, alguma coisa assim, para evitar o contágio? Tudo bem. Me parece, nesse caso, o bem salvo, saúde ou às vezes até vida humana, é mais importante do que o bem sacrificado, sigilo profissional. Portanto, não há dúvida que ali ocorre o estado de necessidade. Da mesma maneira, alguém que salva vidas sacrificando patrimônio, bem salvo é muito mais relevante do que aquele que foi sacrificado. Agora, inverte-se a escolha. O sujeito salva o patrimônio sacrificando vidas. Evidente que não há excludente de ilicitude, que não há o benefício do estado de necessidade. Imagine o capitão de um navio, verificando pelas informações dos instrumentos que está diante de uma tormenta, prestes a enfrentar uma tormenta, um maremoto, e então ele, percebendo que o navio se encontra absolutamente carregado com mercadorias e com a tripulação cheia, total, número completo, ele tem que tomar uma decisão. Ou ele lança as mercadorias em alto mar e salva os tripulantes, ou faz o inverso, sacrifica os tripulantes e salva a mercadoria. Evidente que a escolha correta, a gente sabe, é sacrificar a mercadoria. Se ele faz o contrário, finge para a tripulação, vamos fazer um exercício, não é? Todo mundo para os botes e tal, deixa todo mundo ali à deriva e parte com o navio, salvando as mercadorias. Evidente que não há estado de necessidade. Preenchendo no quadro, ó, é a última situação. Aqui não há. Não há estado de necessidade. Não há estado de necessidade. Não, de jeito nenhum. Porém, havia um perigo? Havia. Havia um maremoto? Havia. Ele só agiu por conta de que era uma situação limite? Sim, ele só fez a escolha péssima. Mas realmente só fez aquela escolha porque era uma situação limite.
Ok, não há estado de necessidade, mas o código pelo menos leva em conta a seguinte situação. Uma coisa é o capitão que mata todo mundo e sai livre com a mercadoria porque queria o dinheiro para ele ou coisa parecida, sei lá. Outra coisa é o capitão que age numa situação como essa por força de um perigo. Então, no mínimo, o legislador reconhece em favor dele, no artigo 24, parágrafo 2º, um pequeno benefício legal, pequeno perto do estado de necessidade. Qual é o benefício legal do 24, parágrafo 2º? É uma causa de diminuição de pena no patamar de 1 a 2/3. Pena reduzida de 1 a 2/3. Tá bom? Então, no último caso, qual é? O bem salvo é menos importante que o sacrificado. Salvou o patrimônio. Às custas do quê? Da vida dos tripulantes. Péssima escolha. Terrível escolha. Há estado de necessidade? Não. Mas um benefício legal será reconhecido a redução da pena. Notem. Não há mesmo estado de necessidade. Alguém poderia se impressionar pelo fato de que essa causa de diminuição está no artigo 24 e dizer, professor, se está no artigo 24 é estado de necessidade. Porque o 24 trata desse assunto. Gente, não é, por uma razão lógica e até relativamente simples. O estado de necessidade tem que natureza? Excludente de ilicitude. Excluída a ilicitude, há crime? Óbvio que não. No 24, parágrafo 2º, o réu é condenado, com a pena reduzida, é verdade, mas ele é condenado. Sendo o réu condenado, cometeu um crime. Se cometeu um crime, não há qualquer excludente de ilicitude. Então, realmente não há estado de necessidade no artigo 24, parágrafo 2º, não é? Sublinha aí, presta atenção, lança os olhos aí com atenção e com cuidado para esse fato. O sujeito é condenado. Se ele foi condenado é porque o ato foi considerado criminoso. Não é? Há crime, portanto. Tudo bem? Tá certo? Certinho? Tranquilo? Estudaram na escola? Lógico que estudaram, né? A obra Os Lusíadas de Camões? Estudaram? Poema épico, né? Maravilhosa, né? Maravilhoso. Poema de Camões. Para a gente, né, uma linguagem rebuscada, difícil, você só consegue ler ou com um dicionário, e um dicionário bem específico, ou então num livro que tem os Lusíadas com várias notas, né, para a gente poder entender algumas expressões. Mas esse livro foi escrito no século XVI. Camões, para escrever esse livro, embarcou junto com os portugueses nas caravelas, como ele mesmo disse no poema, navegando por mares nunca dantes navegados, não é? Ou seja, você imagina o que é? Gente, 500 anos atrás, você entrar naquele barquinho, sem motor, à vela, por mares totalmente desconhecidos, sem saber o que você vai ver? Acho que deve ser algo equivalente a entrar numa nave espacial e, sei lá, e ir para o universo. Não deve ser alguma coisa mais ou menos equivalente na cabeça, né? Na cabeça da pessoa? Deve ser. Pois o sujeito foi e escreveu a maior obra da língua portuguesa, acompanhando essas navegações. Trabalho maravilhoso, né? E realmente algo que, com todo o mérito, entrou para a história. Numa época em que tinha que escrever à mão, que não tinha corretor, não é? E que não tinha backup, né? Porque você escrevia e tinha que guardar aqueles manuscritos como se fosse a própria vida, é ou não é? Você já pensou, ele fica lá anos para escrever aquilo e de repente perde tudo? Vocês sabem que ele se casou com uma mulher nas viagens às Índias, né? Dinamene, conheceu Dinamene. E houve um naufrágio. E ele foi obrigado a tomar uma decisão. Salvar Dinamene ou o manuscrito dos Lusíadas. Vocês sabem, obviamente, ou conseguem deduzir qual foi a escolha que ele fez, não é? Afinal de contas, se nós estudamos os Lusíadas, eu diria até, se nós estamos falando português, muito se deve à obra Os Lusíadas de Camões. Dinamene, não é? Digamos que... Então, é uma questão de você avaliar. O que é mais importante? Dinamene ou o manuscrito dos Lusíadas? Não é? O que você salvaria? Dinamene ou o manuscrito dos Lusíadas? Diga, meu amigo, o que você salvaria? Dinamene? Ai, que bonitinho! Ele salvaria Dinamene. Muito bem, muito bem.
Nem queria dar uma olhada em Dinamene antes para ter certeza? Que maldade, não, que coisa, que não devia ter falado isso. Bom, meus amigos, só para a gente dar uma descontraída aqui, deixa eu te falar uma coisa importante. Você já vai salvando assim, Dinamene, né? Bom, queria dizer para vocês que o seguinte... Tem uma terminologia, uma classificação de estado de necessidade que tem bastante relação com isso que nós estamos estudando. Queria aproveitar para que nós analisássemos e você refletisse, mas perceba aqui, ó, deixa eu só começar reiterando, reforçando. O Código Penal é bem claro ao reconhecer o estado de necessidade e, portanto, a exclusão da ilicitude quando o bem salvo é equivalente ou mais importante que o sacrificado, certo? Tudo bem? Legal. Agora, observem esta classificação de estado de necessidade. Veja o que ela significa, sua utilidade e se ela teria algum sentido à luz do Código Penal. Veja isso, presta atenção. A doutrina fala em estado, são várias modalidades, a gente vai ver isso depois, inclusive, mas essa eu quero trazer desde logo para a nossa análise. A doutrina fala em estado de necessidade justificante e estado de necessidade exculpante. O que significa a expressão justificante e exculpante, que os autores clássicos gostavam muito de usar? Gente, justificante é o estado de necessidade que exclui a ilicitude, cuja natureza jurídica é excludente de ilicitude. Exculpante é o estado de necessidade cuja natureza jurídica é excludente de culpabilidade. Então, olha só que interessante, não é? É uma situação em que o estado de necessidade ou exclui a ilicitude ou exclui a culpabilidade. Bom, muito bem. Quando ele provocaria cada um desses efeitos? Justificante, quando o bem salvo fosse mais importante que o sacrificado. E exculpante quando esses bens fossem equivalentes, como no exemplo da tábua de salvação. Então, aqui em cima, salvei vida sacrificando patrimônio, exclui a licitude. Salvei vida sacrificando outra, exclui a culpabilidade. Muito bem. Essa classificação resulta da chamada teoria diferenciadora. Teoria diferenciadora do estado de necessidade. Não é? Ela diferencia o estado de necessidade, ora como excludente de ilicitude, ora como excludente de culpabilidade. Galera, essa divisão se aplica ao Código Penal? Sim ou não? Sim ou não? É correto falarmos no artigo 24 em estado de necessidade justificante ou exculpante? Não, não é. Por quê? Voltando aqui. Porque nos dois casos, quando o bem jurídico salvo é mais importante ou quando é equivalente, o estado de necessidade tem a mesma natureza. Pelo Código Penal, qual é? Excludente de ilicitude. Para usar aquelas expressões clássicas, a gente poderia dizer, nos dois casos, o Código Penal considera o estado de necessidade justificante. Justificante. Ou seja, o Código Penal não adotou a teoria diferenciadora. Nós adotamos a teoria unitária. Teoria unitária. Por que adotamos a teoria unitária? Porque reconhecemos ao estado de necessidade só uma natureza jurídica. Qual? Excludente de ilicitude. Seja o bem salvo mais importante ou equivalente ao sacrificado. Não é? Adotamos a teoria unitária. Por quê? Porque para o nosso Código Penal, o estado de necessidade tem sempre a mesma e única natureza jurídica. Qual? Excludente de ilicitude.
Pouco importa saber se o bem salvo é mais importante ou sacrificado, ou equivalente ao sacrificado. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui para outra tela, caso você ainda queira alguma informação daquela tela que nós fizemos ao final. Então aí, teoria diferenciadora. Aproveitando, essa teoria diferenciadora é adotada em muitos códigos penais, e é adotada até mesmo aqui no Brasil, pessoal. Observem, no Código Penal Militar, no CPM, que é o Decreto-Lei 1001/69, Código Penal Militar. Lá é acolhida a teoria diferenciadora. Muito bem. Tudo certinho, meus amigos? Vocês entenderam isso? Então deixa eu ver. Avalia para mim. Se te perguntarem no concurso, qual teoria o Código Penal adotou sobre estado de necessidade? Você já vai dizer teoria unitária. Se te perguntarem qual a diferença entre a teoria unitária e a diferenciadora do estado de necessidade? Unitária, só uma natureza, excludente de ilicitude. Diferenciadora, excludente de ilicitude ou de culpabilidade. No Brasil, adotou-se a teoria diferenciadora? E aí você vai responder, sim, no Código Penal Militar. Fechado? Tudo certo? Muito bem. Então vamos agora ao terceiro e último requisito do estado de necessidade. Terceiro e último requisito. Tem a ver com algo que nós falamos no comecinho da aula, né? Aquela história do dever legal. O terceiro e último requisito consiste na inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Enfrentar, arrostar, combater, afastar, enfim. Aí você pode usar a expressão que você quiser, né? Mas o fato é que existem algumas pessoas que têm, em virtude de lei, o dever de combater o perigo. Dever de combater o perigo. É um dever bem específico, né? Um dever, primeiro, fundado em lei, e que consiste em quê? Dever fundado em lei de combater, enfrentar, encarar, afastar, arrostar o perigo. Legal. Que exemplos a gente pode lembrar? Basicamente, o policial, o bombeiro e o soldado em missão. Policial, bombeiro, soldado em missão, né? O militar, enfim, de modo geral. Policial, bombeiro e o militar. A propósito do militar, sempre há uma dúvida. A gente sempre costuma receber pergunta do aluno, a gente fala em policial, aí o aluno lembra aquela história de que o policial é policial 24 horas por dia, aí ele fica com a dúvida, professor, o policial está dentro de um ônibus, a paisana, indo para casa, já está fora de serviço, ele vê um assalto, ele tem o dever de interferir. Como é que fica se ele não interferir em nada e o roubo se consumar? Existe responsabilidade criminal? E, gente, olha, para que você não fique com esse tipo de dúvida, o dever jurídico que existe para o policial quando ele não está de serviço é um dever administrativo e não criminal. Se o policial que não está de serviço, está de folga, portanto, não interfere para interromper uma ação criminosa, por comodismo, por exemplo, ele comete uma falta administrativa, mas não será jamais criminalmente responsabilizado. O dever jurídico de agir para impedir o resultado ocorre quando ele está em serviço. De maneira que, nesse caso, se ele, por comodismo, deixa de interferir na ação criminosa, não tenha dúvida, ele responde penalmente pelo ato. Tudo bem? Então, pensa nisso, tá? Aquela história do policial 24 horas por dia, mesmo a paisana, ele tem obrigação, tal. Ok, mas não está de serviço? A questão é puramente administrativa. Sua omissão será encarada na esfera administrativa e não na esfera criminal. Ele está de serviço? Aí as duas, além da administrativa, terá a esfera criminal. Bom, esquece isso agora, tá bom? Isso daí é só para que você não fique com essa pulguinha de dúvida e deixe de prestar atenção no que a gente precisa tecer aqui como consideração importante.
Então, quem tem por lei obrigação de enfrentar o perigo não pode alegar estado de necessidade. É o que está escrito na lei. Policial em serviço. Ele não pode deixar de combater uma ação criminosa dizendo, mas o bandido está armado, tenho medo, porque tem arma. Não, não pode. Policial, o bombeiro, aliás, ele não pode, diante de um prédio em chamas, havendo uma pessoa no interior do imóvel, com o risco de enfim, perecer, ser queimada viva, ele não pode deixar de entrar e falar, eu não, vai que eu me queimo também. Não, de jeito nenhum. Mesma coisa, o militar não pode deixar cumprir a missão, dizendo que a missão, sob o argumento de que a missão é perigosa, ele tem que ir lá enfrentar o perigo. Veio a ordem aí do governo federal para de entrar na favela. Não, aquela favela não entro, não. Aquela lá, não, minha tropa não vai entrar, não. Como assim? Tem que cumprir a missão. Muito bem. Agora, um outro aspecto que é importante ligado a essas pessoas que têm o dever legal de enfrentar o perigo, que é fundamental. Delas não se exigem atos de heroísmo. Dessas pessoas não se exigem atos de heroísmo, não é? Que, aliás, o que separa muitas vezes o heroísmo e a loucura é a sorte, né? O resultado. Deu tudo certo, nossa, é um herói. Deu alguma coisa errada, é um maluco, não é? Ou, enfim, uma tragédia, uma infelicidade. Eu lembro, vejam, policial absolutamente heróico. Esse foi um herói. Deu certo, mas para ele nem tanto. Aliás, para ele, com certeza, não deu nem um pouco certo. Aqui em São Paulo, tem alguns anos, uma mulher queria se suicidar e pulou nas águas do rio Tietê, um rio bem poluído que corta aqui a cidade. Dentro daquelas águas ali, você não sabe o que tem, né? Objetos e tal, pode ter, enfim. Não precisamos descrever os objetos que podem ter ali, mas de qualquer maneira, muitos objetos que podem fazer com que a pessoa fique presa ali e acabe morrendo afogada. Bom, a mulher pulou nas águas do rio Tietê, o policial militar viu aquilo, pulou para salvá-la, ela estava tentando se matar, né? Isso que é mais trágico da história, é ela que estava tentando se matar. O policial pulou nas águas, conseguiu salvá-la, ela sobreviveu, mas ele enroscou a perna em alguma coisa que havia ali no rio, enfim, infelizmente faleceu. Olha que coisa, né? E isso nos permite refletir também, tá? Mas e se o policial então visse a mulher ali pulando nas águas e não fizesse nada? Dizendo, não, eu não vou pular porque ali é um perigo absoluto, vou tentar salvá-la de outra forma, mas não pulando naquelas águas. E a mulher acabasse falecendo, haveria responsabilidade do policial? Não, de jeito nenhum, não é? A gente não pode exigir de um policial ou de um bombeiro que sacrifique a vida. Então, por isso, não se exigem atos de heroísmo dessas pessoas. Se quiserem tomar a decisão de serem heróis, cientes dos riscos, é uma decisão pessoal. Mas o ordenamento jurídico não pode exigir que alguém, que como esses servidores públicos, não é, acabem dando a sua vida no cumprimento da sua função. Serão heróis, serão para sempre lembrados pela sua corporação, pela sua cidade, enfim, pela vítima ou família da vítima, não é, mas a gente não pode exigir esses atos de heroísmo e de loucura. Isso, transportado para o direito penal, faz com que, em situações como essa que foi exposta, nós não apliquemos com todo rigor esse 24, parágrafo 1º, não é que esse requisito, aliás, deixa eu registrar aqui na lousa, está no parágrafo 1º do artigo 24, nós não podemos aplicar isso de uma forma desmedida, a ponto de exigir os atos de heroísmo. Se houver uma situação absolutamente extrema, limite, evidente que é possível ao agente invocar o estado de necessidade. Eu queria mostrar um vídeo aqui para vocês, na verdade não é um vídeo, né? Só o áudio que a gente consegue, na verdade só uma conversa mesmo, mas que ela ilustra bem essa questão. O problema é a conexão com a internet, que não está muito favorável. Muito bem. Será que a gente consegue colocar pelo estúdio uma conexão com a internet? Não, um vídeo no YouTube? Pode ser? YouTube, digita lá, QRU Bradesco. Primeira imagem vai ser de uma viatura da Polícia Militar. Clica naquela imagem e a gente vai ouvir o áudio daquela imagem. YouTube QRU Bradesco. Eu tentei aqui já conectar faz alguns minutinhos, mas não está funcionando aqui a conexão. Não consegui. Deixa eu ver. Será que agora conseguiria? Apareceu 3G aqui. Realmente... Será que deu a conexão? Três zero um no
Consegui. 301 QAP, Copom, prossiga. Positivo 301, por gentileza. Avenida Dom Pedro I, Banco Bradesco, segundo informações, 10 indivíduos armados de fuzil, que é SELI. Eu estou sem viatura no momento, de status 1, para averiguar esse QRU. Tem condições de o senhor encostar por lá? Positivo, Copom, por gentileza, dá um RPT nesse QRzinho aí, que eu não entendi direito. São quantos caras armados de fuzil? Positivo 301, 10 indivíduos armados de fuzil aí, que é SELI. Positivo, Copom, 10 indivíduos armados de fuzil no Banco Bradesco, e o senhor quer que eu vou lá. Eu, com essa única vida que Deus me deu, você quer que eu vou lá. O que é isso, companheiro? Vai pra puta que te pariu. Vai você. Você tá pensando que eu sou videogame, que tenho várias vidas? E quer saber de uma coisa? Eu vou até desligar o rádio da viatura para não ouvir mais um absurdo desse aí, que é sério. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Primeiro, um comentário, melhor parte. Você está pensando que eu sou videogame, que tenho várias vidas? Isso é fantástico, né? Muito bem. Não é? Bom, meus amigos, estado de necessidade, não é? Porque, vamos falar a verdade, dá encostadinha com a viatura lá no Bradesco, que tem 10 indivíduos armados com fuzil, dá só uma averiguada lá, pergunta se está tudo bem, se alguém quer um cafezinho, né? Tá precisando de ajuda. Que coisa, né? Que coisa. Muito bem. Evidente que há estado de necessidade da parte desse policial. Consta que esse vídeo não é verdadeiro, que é uma brincadeira que foi feita por um policial militar, que inclusive seria o mesmo sujeito que faz as duas vozes, tá bom? Então não fiquem assustados, tá bom? Mas ele fez bem feitinho, né? Fez bem realista mesmo. Bom, pessoal, ficou então a ilustração do dever legal de enfrentar o perigo e de não se exigir os tais atos de heroísmo. Vamos agora às espécies de estado de necessidade. Muitas nós já vimos, vamos apenas novamente indicá-las aqui na lousa, com o intuito de você organizar aí no seu caderno, de você organizar nas suas anotações, tá legal? Começando com as mais simples, não é? Nós temos o estado de necessidade próprio e de terceiro. Isso é muito básico, não é? Quando ocorre o estado de necessidade próprio? Quando o sujeito salva bem próprio, e de terceiro, quando salva bem alheio. Muito simples, não é? Bem simples. Salva bem próprio, bem jurídico próprio, salva bem jurídico alheio. Para o Código Penal é indiferente, o estado de necessidade ocorre nas duas situações. Importa que os requisitos estejam preenchidos. É possível falarmos ainda em estado de necessidade real e putativo. Mas é importante destacar, o estado de necessidade real é que é este estudado, fundado inclusive no artigo 24, este é que tem a natureza jurídica de atuar como excludente de ilicitude. O estado de necessidade putativo ou imaginário se funda no artigo 20, parágrafo 1º, e não é excludente de ilicitude, mas erro de tipo. Erro de tipo permissivo. Vimos também, há alguns minutinhos, o estado de necessidade justificante e o exculpante. Essa divisão entre justificante e exculpante vem de qual teoria? Me ajudem, de qual teoria? Diferenciadora. O Código Penal adotou? O nosso não, o militar sim. E por fim, deixa eu usar essa mesma tela aqui, ó. Super importante agora, viu, gente? Essa a gente não falou ainda. Estado de necessidade defensivo e agressivo. Defensivo e agressivo. Por que será que é tão importante? Vamos ver. O que é o defensivo? O
que é o EN defensivo? Defensivo, vamos anotar? Ocorre quando o bem sacrificado pertence ao provocador do perigo. O bem sacrificado pertence ao provocador do perigo. Naqueles exemplos em que nós trabalhamos com a figura do provocador, o sujeito que põe fogo no galpão da empresa concorrente ou eletricista e tal, naqueles exemplos que nós trabalhamos, o provocador é que sobrevivia. Então ali o bem salvo era do provocador. Agora imagina, vai lá o sabotador, coloca o fogo no galpão, situação limite, ou ele ou o vigia. E o vigia empurra o sabotador às chamas e graças a isso sobrevive. Estado, agora quem se deu mal foi o provocador. Mudamos o exemplo, quem se deu mal foi o provocador. É o EN defensivo. O bem sacrificado, no caso a vida, o bem sacrificado pertence a quem? Ao provocador do perigo, chama-se defensivo. Quem se dá mal é quem provoca o perigo. O outro, agressivo, é o seguinte, ocorre quando o bem sacrificado pertence, ocorre quando o bem sacrificado pertence a um terceiro inocente. O bem sacrificado pertence a um terceiro inocente. O bem sacrificado pertence a um terceiro inocente. E o que significa terceiro inocente? Que pessoa é essa? Qualquer pessoa que não o provocador. Qualquer pessoa, qualquer ser humano que não o provocador. Mas a gente teria duas pessoas aí, dois seres humanos, para efeito de classificar como defensivo e agressivo. O provocador e outro. E esse outro é o nosso terceiro inocente. Então, se eventualmente o bem jurídico sacrificado tem como titular uma pessoa que nada tem a ver com o perigo, com a causação do perigo, usaremos a expressão estado de necessidade agressivo. Porque essa classificação é super importante. Então, atenção, coloca isso aí com ênfase na tua anotação, sublinhando, destacando, pelo seguinte: só no primeiro caso, que é o EN defensivo, só no primeiro caso, que aliás é mais raro, hein? Bem mais raro. Só no primeiro caso, a absolvição penal faz coisa julgada no cível. A absolvição penal pelo estado de necessidade, pelo amor de Deus, né? Tem vários outros casos. Só no primeiro caso, a absolvição penal, com base no estado de necessidade, lógico, que é o tema, tem outros casos que não tem a ver com o estado de necessidade. Só no primeiro caso, a absolvição penal fundada no estado de necessidade faz coisa julgada no cível. Só o defensivo. O que quer dizer fazer coisa julgada no cível? Impedir o quê? O réu é absolvido no crime com base no estado de necessidade defensiva. Aquele vigia, fica provado que ele agiu, aquele vigia, em estado de necessidade, e que a pessoa que acabou falecendo, tendo sido por ele lançada às chamas, era o provocador do incêndio no galpão. Era o dono da empresa concorrente, ou um funcionário da empresa concorrente, agindo a mando do dono, ou coisa parecida. Provou-se tudo isso no crime, ele vai ser absolvido criminalmente, e essa decisão criminal fará coisa julgada no cível, isto é, impedirá eventual ação de reparação de danos. Os familiares do sabotador que morreu queimado poderão ajuizar uma ação de reparação de danos? Não, porque ele que provocou o perigo, porque a absolvição criminal aqui faz coisa julgada no cível. Se fosse estado de necessidade agressivo, não teria a mesma consequência. Se fosse agressivo, a absolvição penal não faria coisa julgada no cível. Quer dizer, o réu sairia absolvido na esfera criminal, mas não ficaria isento de reparar o dano no âmbito cível. Professor, vamos então naquele caso dos dois vigias. Os dois vigias, nenhum deles, não é, ocorreu, vamos imaginar que, aliás, o caso dos dois vigias ainda tem a tomada, você vai ter a provocação involuntária, você ainda pode analisar sob essa perspectiva. Então, para você não ter dúvida, imagina que seja um raio que caia no galpão. Cai um raio no galpão.
E esse raio é que provoca o incêndio. Então lá os dois vigias. Então, nenhum dos dois provocou nada. Nenhum dos dois provocou nada. Foi fato da natureza. Um deles, para sobreviver estritamente, é obrigado a sacrificar o outro. No âmbito criminal, tranquilo, estado de necessidade. O vigia sobrevivente será absolvido. Mas a família do vigia morto, esta poderá o quê? Esta poderá ajuizar uma ação de reparação de danos. E aí entra um detalhe, que no nosso exemplo não funcionaria muito, mas que o Código Civil resguarda. O Código Civil diz o seguinte, olha, o sujeito que agiu em estado de necessidade, ele vai ter que reparar, né, por força da absolvição criminal, ele vai ter que reparar os danos, sim, mas ele tem direito de regresso contra quem provocou o perigo. Bom, nesse caso, né, não vai entrar com ação de regresso contra Deus, né, porque não tem jeito, São Pedro, né, aí ele morreria no prejuízo mesmo. Agora, se tivesse aí uma pessoa, um terceiro, se tivesse mais alguém na história que fosse aquele responsável por incendiar o imóvel, aí haveria o direito de regresso contra ele, não é? Enfim. Por que é importante, então, para a gente reforçar e dar um desfecho nisso? No defensivo, a absolvição criminal faz coisa julgada na esfera cível, no agressivo, não faz. E o mais comum qual é? É o agressivo, hein? O mais comum é o agressivo. Estado de necessidade é algo, felizmente, raro de acontecer. Se você comparar estatisticamente, legítima defesa é muito mais comum que estado de necessidade. Mas dentro do estado de necessidade, o defensivo é raríssimo. O agressivo ocorre de forma muito mais frequente, muito mais numerosa. Portanto, a maioria das absolvições penais fundadas em estado de necessidade, por ser estado de necessidade agressivo, não produzem coisa julgada no âmbito civil. Essa questão aí de fazer ou não fazer coisa julgada na esfera civil é regulada pelo Código Civil. Nem o Código Penal, nem o CPP tratam do assunto. Aliás, o CPP trata de uma forma muito sucinta e incompleta. É o Código Civil que regula e disciplina essa questão. Código Civil. Tá certo? É isso aí, meus amigos. Fechamos, então, o exame do artigo 24 do Código Penal, estado de necessidade, e vamos agora para a próxima excludente de ilicitude, que é a legítima defesa, artigo 25. Legítima defesa, artigo 25. Ela também é, como o estado de necessidade, um instituto milenar, não é? O estudo da legítima defesa vem de um desenvolvimento, de um conjunto enfim, pensadores que já trabalham e se preocupam com isso há mais de 1000 anos, não é? Realmente é um instituto milenar. Qual é a essência da legítima defesa? A gente viu a alma do estado de necessidade, vamos pensar no mesmo agora com relação à legítima defesa. Pessoal, veja, a palavra defesa, o que te lembra? Qual é o oposto de defesa? Ataque. Então a gente só fala em defesa se houver um ataque. Mas para que a defesa seja legítima, o ataque deve ser o oposto. Ilegítimo. Parece tão óbvio o que eu estou falando, mas essa obviedade ajuda a estabelecer uma diretriz fundamental. Legítima defesa pressupõe ataque ilegítimo. Esse ataque ilegítimo tem um nome para o código. A gente vai ver daqui a pouquinho. O ataque, o código chama de agressão. E o ilegítimo, o código chama de injusto, ilícito. Toda legítima defesa pressupõe uma agressão injusta. E se a legítima defesa, por parte de alguém, pressupõe uma agressão injusta por parte de outrem, então a legítima defesa acaba tendo um certo caráter, digamos, maniqueísta, em que alguém necessariamente é vítima e outro necessariamente é o agressor. Esta vítima atua amparada pelo direito e o agressor atua contrariamente ao direito. Na legítima defesa, com outras palavras, sempre teremos alguém protegido pelo ordenamento jurídico, alguém que age corretamente e outro que age de maneira ilícita, vedada pelo ordenamento jurídico.
Sempre teremos, entre aspas, o bem e o mal, o certo e o errado. É diferente do estado de necessidade. Volta lá para aquele exemplo dos náufragos. Quem é o certo e quem é o errado entre os náufragos que disputam aquele pedaço de madeira? Os dois são certos, entre aspas, na medida em que as duas vidas são igualmente protegidas pelo ordenamento jurídico. Aquele que sobreviver, seja qual for, será absolvido, terá o reconhecimento da exclusão da ilicitude. Na legítima defesa não é assim, não. Na legítima defesa, nós temos necessariamente um agressor e uma vítima. O agressor atua contrariamente ao direito, e a vítima é que atua com o direito em seu favor. Bom, vamos ver como o legislador disciplinou essa questão. Temos alguns temas importantes aí para enfrentar a partir de agora, no estudo da legítima defesa, artigo 25 do Código Penal. Vamos lá, deixa eu começar aqui com um caminho semelhante ao que percorremos estudando a excludente anterior. O ponto de partida do artigo 24 era um perigo. Do artigo 25 é uma agressão. Agressão. Tudo começa com uma agressão. Veremos também não uma agressão qualquer. Como lá atrás não era um perigo qualquer. Haverá aqui 4 exigências fundamentais em torno desta agressão. Mas vamos começar com a primeira ideia, não é? O estudo do que se trata, do que se entende efetivamente por agressão. Gente, agressão, vamos anotar? Agressão é a conduta humana, necessariamente uma conduta humana, é a conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens juridicamente protegidos. Conduta humana que lesa ou expõe a perigo bens juridicamente protegidos. Se agressão é uma conduta humana, então nós já trazemos aqui uma primeira velha e bem resolvida discussão, mas que a gente não pode deixar de abordar. Como tratar da situação em que uma pessoa defendeu-se do ataque de um animal, numa situação realmente em que ou atacava o animal ou sofreria o ataque? Eu caminho pela rua, vamos imaginar, e, sei lá, porventura estou armado. Não é o caso que eu não ando armado, mas, enfim, vamos imaginar que fosse o caso. E aí vem um cachorro, Rottweiler, 3 dias que não come. Ele me vê, enxerga um frango andando, tamanha fome que ele está. Vem para dar o bote. E eu, no susto, percebendo que o cachorro está chegando muito próximo, eu tenho uma fração de segundos para agir, saco a arma, efetuo um tiro e mato o cachorro. Muito bem. Agir em legítima defesa? Sim ou não? Não agi. Por quê? Porque não havia uma conduta humana, não havia tecnicamente uma agressão. Não havia ninguém por trás desse animal ordenando o ataque. Se houvesse alguém ordenando o ataque, aí a gente poderia falar em legítima defesa, hein? Quer dizer, se antes desse animal chegar, ele tivesse com o dono, e o dono ordenou, ataca, pega, avança, trucida, mata, alguma coisa assim, e o animal então partiu em minha direção, eu atiro para evitar o ataque, aí eu estaria em legítima defesa, porque houve por trás daquela atitude do animal a mão de alguém. Mas no exemplo que eu formulei não é o caso. Bom, se não é o caso, pergunta-se, então eu respondo criminalmente pelo ato que cometi? Com relação à tipicidade da conduta, só para informar, né? Há um tipo penal, artigo 32 da Lei 9605 de 98, artigo 32 da 9.605, há um tipo penal que criminaliza a atitude de quem mata um animal. Seja silvestre, seja doméstico, não importa. Matou animal? Está aqui. O tipo penal em tese é esse. Bom, então se existe um fato típico e não há legítima defesa,
Quer dizer, então, que eu cometi um crime? O fato é típico e antijurídico? Não, não cometi um crime. Embora não haja legítima defesa, o que pode ser reconhecido e será, sem dúvida, em meu favor, em favor de quem quer que seja numa situação como essa, o estado de necessidade. Então, gente, essa é uma pegadinha muito comum, não é? Que os examinadores fazem. Aquele que se defende do ataque de um animal age de maneira lícita? Sim. Com base em qual excludente? Depende. Se o animal foi provocado por alguém, é legítima defesa, porque há ação humana por trás. Do contrário, ocorre o estado de necessidade. Quer dizer, professor, então no final dá no mesmo, né? Essas doutrinas aí, tudo igual, só inventando essas bobagens. Dá no mesmo? Será que dá no mesmo? Tudo bem, nos dois exemplos formulados deu no mesmo, mas para pensar só numa coisa, e eu quero que você já reflita sobre isso, porque eu vou invocar de novo essa reflexão mais adiante. Deu no mesmo, deu, ok, fui absolvido? Fui absolvido. Então, se eu atirei contra o animal porque ele foi provocado por alguém, legítima defesa. Se eu atirei no animal porque era um ataque só do animal, estado de necessidade. Eu falei, professor, legal, parabéns, o senhor foi absolvido nos dois casos. Sim, mas fui absolvido, lógico, desde que os requisitos do estado de necessidade e da legítima defesa estejam presentes. Isso não é óbvio, gente? É óbvio. Detalhe, na legítima defesa, como nós veremos, essa agressão não precisa ser algo inevitável. A gente vai ver que, para efeito de legítima defesa, mesmo que eu tenha outra forma de evitar a agressão, ainda assim eu posso agir em legítima defesa. Eu posso ver o reconhecimento da legítima defesa em meu favor. A gente vai ver isso. É diferente do estado de necessidade. O estado de necessidade, a lei é bem clara, é categórico. O perigo tem que ser o quê? Inevitável. No estado de necessidade, eu só posso agir daquela forma se não houver outro meio de evitar o perigo. Tudo bem? Então, olha a sutileza, presta atenção. De novo, estou eu aqui, armado, e o cachorro Rottweiler vindo, sedento, vai me matar, vai me trucidar, não há dúvida. Só tem um detalhe. Eu estou atrás de mim, aliás, há uma porta. A porta do meu imóvel, a minha casa, a minha residência. Eu, quando vejo o animal vindo em minha direção, eu tenho duas possibilidades. Matá-lo ou entrar na minha residência, trancar a porta. Tudo bem? Nos dois casos, animal provocado por alguém ou animal agindo sozinho. Eu matei o animal. Se o animal foi provocado por alguém e eu mato o animal, o que se reconhece em meu favor? A legítima defesa. Para efeito de legítima defesa, a agressão precisa ser inevitável? Não, não precisa. Então eu agi em legítima defesa? Agi, mesmo confirmando-se, comprovando-se que eu podia ter evitado a agressão, que eu podia ter evitado o bote do animal entrando em casa, não é? É. Agora, o outro exemplo. O animal não foi provocado por ninguém, o animal veio me atacar porque estava com fome e achou que eu era comida. E eu, antes de atirar, percebo, posso entrar em casa, fechar a porta e ele vai ficar aqui latindo na porta e não vai acontecer nada. Eu mato o animal. Há estado de necessidade? Não há não, por quê? Porque o perigo podia ser evitado de outro modo. E de um modo até relativamente cômodo, bastava entrar em casa e fechar a porta. Ou seja, se nós aplicarmos as regras da legítima defesa, eu posso matar o animal mesmo que tenha outra alternativa. Se aplicarmos as regras do estado de necessidade, eu só posso matar o animal quando não tenha outra alternativa. Compreendeu isso? Olha que baita pegadinha que o examinador pode fazer na prova. É ou não é? Se aplicar os requisitos da legítima defesa ou do estado de necessidade, nunca deixe isso passar batido, hein? Para efeito de legítima defesa, não importa se eu tinha outra alternativa, mas para efeito de estado de necessidade, se eu tiver outra alternativa, se eu tiver outro meio de evitar o perigo, já era. Não há estado de necessidade. O perigo tem que ser inevitável, como nós vimos. Tudo bem? Legal? Vocês entenderam isso? Nós vamos precisar dessa reflexão daqui a pouquinho, hein? Para algo muito importante. Guarda isso na sua cabeça. Promete? Guarda aí. Bom, vamos lá. Ainda a respeito da ideia inicial, a agressão. Gente, importante registrar que a agressão não se confunde com provocação, hein? Cuidado, a agressão não se confunde com provocação.
quem reage a uma provocação reage criminosamente. Quem reage a uma provocação reage criminosamente. É até possível, se houve por parte da vítima alguma provocação, é até possível um benefício legal para o autor do crime, mas ele cometerá crime, hein? Ah, mas ele me xingou, me fez perder a cabeça, falou 1000 coisas a meu respeito, a respeito da minha mãe, a respeito da minha família, sobre a minha namorada. Não importa. Houve provocação e não agressão? Sim, provocação e não agressão. Então sua resposta, sua reação não foi legítima, sua reação foi criminosa. A propósito, um registro aqui no quadro, não é só para caso você queira complementar essa informação. Quem reage a uma provocação, né, ou, em outras palavras, quando há uma provocação da vítima, como eu disse, a reação é criminosa. Embora a reação seja criminosa, sim, é verdade, ela é criminosa, é possível, a depender do caso, que algum benefício seja aplicado ao réu. Provocou, foi provocado pela vítima, afinal. Só que esse benefício não chega aos pés da legítima defesa, né, pelo amor de Deus. Quais são os benefícios que podem ser aplicados se o indivíduo reage a uma provocação da vítima? Primeiro, o que de melhor pode ser reconhecido em favor do réu, depois da legítima defesa, né, que lógico nesse caso não cabe, né, como já adiantei, é o chamado privilégio. Privilégio. Então, o que de melhor pode ser reconhecido, o que é? É o chamado privilégio, que é previsto no homicídio doloso e na lesão dolosa. 121, parágrafo 1º, e 129, parágrafo 4º. 121, parágrafo 1º, 129, parágrafo 4º. Eu coloquei a palavra privilégio entre aspas porque, você lembra, qual é a natureza jurídica? Você lembra o que é esse privilégio que eu estou falando? Não, você liga o nome à pessoa? No homicídio doloso e na lesão dolosa, a lei manda reduzir a pena quando o fato é praticado sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Injusta provocação da vítima. Olha, a provocação da vítima. Mas o que ela faz no final? Ela não vai absolver o réu. O privilégio reduz a pena, é uma causa de diminuição da pena. Tecnicamente não é nem um privilégio, é uma redução de pena. Não é? Aquele que age, não precisa anotar, está na lei, sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Outra possibilidade, mas essas possibilidades que eu vou colocar no quadro se excluem, é uma coisa ou outra, tá bom? Outra possibilidade é o reconhecimento de uma atenuante genérica, prevista no artigo 65, inciso 3º, letra C, parte final. Última figura da linha C do inciso 3º do artigo 65. Aqui é uma atenuante genérica. Portanto, aplicável em tese a qualquer crime, não é? Ela é até um pouquinho parecida na sua redação com o privilégio. Não se confunde, porém. O código diz que a pena será atenuada quando o réu praticar o fato sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima. O privilégio fala domínio, né? A atenuante fala influência, e o privilégio tem que ser uma reação, uma resposta imediata, a atenuante não precisa ser. Não, o privilégio tem que ser logo em seguida, a atenuante não precisa ser. Isso é matéria que você vai estudar em penal especial, tá legal? Essa questão do privilégio, né, a comparação com a atenuante, você não teve ainda, né, a aula de homicídio, penal especial, ainda não teve o módulo correspondente, né? Acho que é só no segundo semestre, é isso ou não? Nesse módulo ainda não tem a programação, né, do penal especial, acho que é só realmente no segundo semestre. E por fim, pessoal, ainda um registro. É possível que a provocação da vítima atue, com base no artigo 59 caput, atue como circunstância judicial favorável ao réu. Circunstância judicial favorável. Como eu disse, não é? São
dispositivos que não podem ser cumulados. Ou o juiz aplica a circunstância favorável, ou atenuante genérica, ou privilégio, conforme o caso. Se for homicídio doloso, para saber se aplica o privilégio ou não, aí não depende do juiz presidente, depende de quem? Do júri, né? E o privilégio vai depender do júri. Vocês já terminaram de estudar dosimetria, não? Dosimetria? Estão estudando dosimetria? Ah, não chegaram ainda em dosimetria? Não. Bom, então deixa eu só acrescentar rapidamente, aproveitando aí essa listinha, esses 3 institutos. Cada um atua em uma das fases da dosimetria da pena. São 3 fases, não é? Primeira fase é aquela em que o juiz analisa as circunstâncias judiciais. A segunda fase é aquela em que ele examina as agravantes e atenuantes. E a terceira e última, causas de aumento e diminuição. Então, cada um dos benefícios que estão aí indicados atuam numa fase diferente. O privilégio na terceira fase, a atenuante na segunda fase, a circunstância judicial na primeira fase. Fechou? Tranquilo? Bom, gente, isso foi um parênteses, tá? É um parênteses que a gente não pode enfatizar muito, senão a gente desvia do nosso assunto da aula, né? Que é, vamos lá, voltando à legítima defesa. Bom, a agressão é o ponto de partida. Quanto ao fator tempo, esta agressão deve ser atual ou iminente. Notem, aqui o código inseriu também, ao lado da atualidade, a iminência da agressão. Atual ou iminente. Atual, presente, iminente, prestes a ocorrer. Certíssimo, não é? O Código Penal, gente, certíssimo. Certíssimo em que medida? Certíssimo na medida em que impede a alegação de legítima defesa quando a agressão é passada ou futura. Quem reage contra uma agressão passada está se defendendo? Não, está se vingando. Agressão passada, a agressão já se encerrou, então não há mais resquício de defesa alguma a ser exercida. O que ocorre é a vingança. Comum, o sujeito está lá na balada, discute com alguém e é agredido. Leva a pior na briga. Deixa o local e volta armado. À procura daquele que o agrediu, fez passar vergonha na frente dos demais e diz, agora vamos ver. E diz, matei em legítima defesa, esfaqueei em legítima defesa, estava me defendendo porque ele me agrediu antes. Não. Se a agressão já se encerrou, o sujeito deixa o local e retorna armado para desforra contra o seu agressor, isso é vingança, não é legítima defesa. Não é? Por quê? Porque a agressão, nesse caso, não é nem atual, nem iminente. Quem se antecipa a uma agressão futura, futura também não é nem atual, nem iminente. Quem se antecipa a uma agressão futura, faz justiça com as próprias mãos. Então, reagiu à agressão passada é vingança. Antecipou-se a uma agressão futura, o que é? É justiceiro, ou está fazendo justiça com as próprias mãos. Eu lembro um caso, atuei como promotor no Tribunal do Júri, e era um caso interessante pela maneira como o réu se expôs no interrogatório em plenário, de uma forma assim convincente de que, para ele, agiu em legítima defesa. Ele narrava o seguinte: o juiz leu a denúncia, é verdadeira a acusação, ele disse, olha, eu matei, mas sou em legítima defesa. O magistrado, então, obviamente, pediu para ele explicar como os fatos ocorreram. Ele disse, doutor, ele era perigoso, temido, era matador, doutor. E ele começou a espalhar que ia me matar. O cara não explicou muito bem o porquê, mas começou a espalhar que ele ia me matar. Sabe o que eu fiz, doutor? Vou ser muito sincero com o senhor. Eu almocei ele antes que ele me jantasse. Fiz o seguinte, eu peguei uma arma, quer dizer, uma forma muito didática de explicar, né, o que aconteceu. Peguei uma arma, fui até a casa dele, chegando na casa dele, bem cedinho, umas 6 horas da manhã, ele saía cedo para trabalhar, a hora que ele saiu, doutor, né, o réu falando para o juiz, eu fui atrás sem ele perceber, porque se ele percebesse, eu não estava aqui falando para o senhor, ele era matador perigoso. Cheguei bem pertinho, dei um tiro na nuca, assim, pá! Doutor, se não fosse assim, doutor, eu não estava aqui falando com o senhor, era eu ou ele. Ele caiu no chão e ele ainda estava vivo, aí eu dei mais 3, porque, doutor, era eu ou ele. Muito bem. Havia legítima defesa nesse caso? Com absoluta certeza não. Por quê?
faltava o elemento temporal. A agressão, não havia nenhuma agressão, nem atual, nem iminente. Ele alegava que foi ameaçado, ele dizia que existiria essa agressão futura, essa agressão que um dia seria executada, que sequer prova havia nos autos, Isso é só a palavra dele que não explicou muito bem. Mas independente da questão probatória, mesmo que existisse a prova de que realmente a vítima o ameaçou de morte, mesmo que isso estivesse provado nos autos, jamais haveria que se falar aqui em legítima defesa, porque a agressão não era nem atual nem iminente, mas meramente futura, tá bom? Meus amigos, comparação, vou insistir mais uma vez nisso, Prefiro pecar pelo excesso do que pela omissão. Estado de necessidade, pelo Código, o perigo tem que ser o quê? Atual. Legítima defesa, pelo Código, a agressão pode ser atual ou iminente. Mas essa é uma diferença importante aí para você notar. Muito bem. Qual é o outro requisito ligado à agressão? Essa agressão deve ser injusta. A agressão tem que ser injusta. Que significa simplesmente isso, ilícita, contrária ao direito. O que é uma agressão injusta? Contrária ao direito, ilícita. É isso. Nós falávamos no comecinho, do, aspas, maniqueísmo da legítima defesa. Nós temos alguém em legítima defesa, a vítima em legítima defesa e o agressor praticando um ataque ilegítimo, um ataque injusto, uma agressão injusta. Bom, primeira conclusão, óbvia demais, mas o dever de ofício nos obriga a destacá-la, é que existem no ordenamento jurídico agressões justas. Se a lei fala que a agressão tem que ser injusta, óbvio, então é porque deve haver agressão justa e há, com absoluta certeza. Agressão justa é aquela lesão ou perigo de lesão a bem alheio amparada pelo ordenamento jurídico. Se um policial surpreende alguém em flagrante delito, tem o dever de cercear a liberdade de locomoção prendendo o autor do crime. É uma agressão ao direito de ir e vir do autor do crime, mas uma agressão plenamente justa, amparada pelo ordenamento jurídico. Contra ela não cabe legítima defesa. O bandido depois não pode alegar que, ao reagir à abordagem do policial agredindo o servidor público, atuou em legítima defesa. De modo algum, porque se o bandido estava em situação flagrancial, a atitude do policial era absolutamente justa e legítima. O bandido que tentou resistir à abordagem do policial ferindo, pratica qual delito? Tem até um tipo penal específico para você utilizar aqui. Resistência, artigo 329. Sem prejuízo das penas correspondentes à violência provocada. Sem prejuízo de eventual lesão corporal, sem prejuízo de, está escrito no tipo penal. Mas, de qualquer maneira, volto a dizer, existem agressões justas, o exemplo do policial. Oficial de justiça vai cumprir uma ordem de despejo determinada pelo juiz civil numa ação de, reintegração de posse ou de uma ação de despejo por força de um contrato de locação. Ou uma ordem de reintegração de posse ou uma ordem de despejo, as duas coisas seriam possíveis. O morador, mesmo verificando que é um oficial de justiça, que ele está ali na frente da sua residência para cumprir a ordem judicial durante o dia, munido com o instrumento, ou seja, com o mandado, depois de anunciar que irá cumpri-la, o morador se recusa a deixar o imóvel e diz: se você entrar aqui, eu vou arremessar coisa na sua cabeça, para acertar. O oficial de justiça não se intimida, começa a ingressar no imóvel, violando o domicílio. Essa violação de domicílio é absolutamente justa, legítima, lícita. Se algum objeto for arremessado contra o oficial de justiça, ferindo-o, óbvio que há crime por parte daquele que assim agiu. Fosse um bandido entrando e o sujeito arremessasse um objeto na cabeça do bandido, seria legítima defesa. O oficial de justiça, para cumprir uma ordem judicial, óbvio que não se trata disso. Tudo bem? Tranquilo? Tá. Dentro desse requisito, se desenvolve um estudo que é algo muito perguntado em concurso, mas é bem batidão mesmo, nada muito sofisticado. Mas é um batidão que a gente tem que saber. Você vai perceber qual a relação dessa questão de concurso com o requisito que estamos estudando. A pergunta é se é cabível, se é possível, se admite
legítima defesa recíproca. Será que é possível? Vamos abrir uma tela para a gente fazer essa análise totalmente ligada à ideia de injustiça da agressão. Cabe legítima defesa recíproca. E o que seria isto? É saber se é possível que duas pessoas estejam em legítima defesa uma contra a outra. É possível, hein? Se nós tivermos dois personagens, podemos ambos considerar que ambos estão em legítima defesa um contra o outro ao mesmo tempo? É possível isso? O bandido anuncia o assalto. A vítima reage em legítima defesa. E agora o bandido reage contra a reação da vítima. Os dois estão em legítima defesa? Seria, se for possível, legítima defesa recíproca, os dois estão em legítima defesa. Não, quem está em legítima defesa aqui? A vítima. E se ela está em legítima defesa, o que ela faz é proibido? Não, o que ela faz é lícito, legítimo, justo. Contra a reação justa, cabe legítima defesa? Percebeu por que tem a ver com o requisito que nós estamos estudando? Então, como primeira resposta, a gente ainda vai prosseguir nesse desenvolvimento, mas como primeira resposta a gente pode dizer, não cabe, não cabe. Cabe a LD recíproca? Não cabe, essa é a regra. Não é cabível, não é possível, e não é possível por uma razão até simples. Se um está em legítima defesa, sua reação é amparada pelo direito. Sua reação é lícita, sua reação é justa. Óbvio. Se realmente uma pessoa está em legítima defesa, sua reação é justa, é lícita. Muito bem. Aí vem as ponderações da doutrina dizendo o seguinte, mas é possível que uma pessoa esteja em legítima defesa real e a outra se encontre em legítima defesa putativa, imaginária. E aí teremos dois em legítima defesa, um contra o outro. Por exemplo, vê se você se recorda, a gente usou esse exemplo em sala de aula, vou acrescentar um dado aqui para poder aproveitá-lo. Lembra-se de um exemplo, foi na aula de erro de tipo, que aí terminava a aula, o aluno saía apressado com vadimeco, tinha esquecido o celular, lembra disso? Esqueci o celular. Aí um amigo solícito caminhava até esse amigo esquecido para entregar o celular, e a hora que o amigo solícito estendia a mão, o que o esquecido pensava? Ele interpretava mal os fatos e achava que era um bandido. E começava, um ladrão, e começava a agredi-lo com vadimécum, provocando lesão corporal no amigo, que só estava entregando, devolvendo o aparelho. Muito bem. Este que agredia com vadimécum estava em legítima defesa putativa, imaginária. Não é isso? Legítima defesa putativa. Ok? Lembrou até aí? Então, o do vadimécum está em legítima defesa putativa. E o outro, que está com o celular? Está apanhando, por enquanto está apanhando. Suponha que esse que está com o celular, durante ali as lesões que ele sofre, não vendo outra alternativa, ele acaba agredindo também o outro. Fala, peraí, meu, você está tomando bordoada. O que nós teríamos aqui então, se esse do celular começasse a se defender das agressões com vadimécum? Nós estaríamos o rapaz do vadimécum em legítima defesa putativa e o rapaz do celular em legítima defesa real. Não é? Então os dois estão em legítima defesa um contra o outro, só que um é putativo, o outro é real. Verdade, a legítima defesa putativa não é excludente de licitude, é erro de tipo. Mas, sabe como é que é? A doutrina gosta de procurar pelo em ovo, né? Então diz, não, aí é possível, se um for putativo e o outro real é possível. Ou até se os dois for legítima defesa putativa, que aí é a coisa mais difícil do mundo de imaginar, né? Mas de qualquer maneira, enfim, fica aqui o registro. Então, vamos lá, seguindo aqui no quadro, não como regra, agora, né, que seria a LD real versus LD real. Isso não é possível, né? Entra aqui na regra. Agora, o que é possível? O que nós podemos, então, apontar como exceção, hipóteses em que seria viável essa, eu diria, bem entre aspas, né, legítima defesa recíproca, porque a gente vai colocar uma situação que não é tecnicamente legítima defesa no sentido de excludente de licitude, né? O que é possível é, como no exemplo, LDR versus LDP, ou LDP versus LDP. Quer dizer, uma pessoa em legítima defesa real e a outra putativa, ou os dois em legítima defesa putativa. Nesse caso, sim, é possível.
Nesse caso é possível. Nos dois casos, né? Mas, de novo, hein? Legítima defesa putativa. É erro de tipo permissivo, é outro artigo, não é o 25, é o 20 parágrafo 1º, não é? Então é uma outra situação. Tem mais um caso aí que a gente deve incluir nessa exceção, viu, gente? Porque a ideia da legítima defesa recíproca é verificar se é possível duas pessoas estarem em legítima defesa uma contra a outra. E a resposta inicial negativa parte da premissa de que, ao mesmo tempo, é impossível, porque ou um ou outro. Mas é possível que um esteja, não ao mesmo tempo, mas depois do outro. Tem um nome para isso, mas, começando com o exemplo, o assaltante anuncia o roubo, a vítima reage, é o que ninguém tem que fazer, pelo amor de Deus. Reage para desarmá-lo e começa a agredi-lo. A vítima consegue desarmar o bandido, percebe isso e continua agredindo. Se a vítima, ciente de que havia desarmado o ladrão, continuou agredindo, ela está em excesso. Está em excesso, está agindo de maneira excessiva. Ou seja, até o momento anterior estava com a razão. Começou a se exceder, perdeu a razão. Até antes, o direito amparava a sua atitude. A partir de agora em que se excede, perde a razão e de vítima passa a ser agressor. E no instante em que ela vira agressora, quem se torna a vítima? O bandido. Quer dizer, ocorre uma inversão de papéis. Como é que se chama isso? Chama-se legítima defesa sucessiva. Legítima defesa sucessiva. Então, a outra exceção é essa aqui, ó. A LD sucessiva. Cadê aqui? Letrinha, pinguinho no I. LD sucessiva. Que, em resumo, o que é LD sucessiva? É a reação contra o excesso. Reação contra o excesso. A reação contra o excesso. Tudo bem, galera? Tranquilo? Agora, vamos tocar o dedo numa ferida importante, numa questão importante. Veja, uma premissa que é importante destacar. O código exige, deixa eu até voltar a tela aqui para a gente ficar com essa imagem, não é? O código exige, conforme a gente vem destacando, que a agressão seja, além de atual iminente, que ela seja injusta, injusta é ilícita, ilícita é contrário ao direito, ponto. Ok? Tranquilo? Já sabemos disso, estamos trabalhando inclusive em cima dessa ideia. Agora, o agressor deve ter noção, precisa ter ciência, precisa ter conhecimento de que a agressão é injusta. É requisito legal que o agressor saiba que sua atitude é contrária ao direito? O agressor deve ter conhecimento da ilicitude? Pouco importa. O agressor não precisa ter conhecimento da ilicitude. O que importa é que a ilicitude ocorra no plano objetivo. Com outras palavras, a ilicitude da agressão verifica-se objetivamente. E o que quer dizer que essa ilicitude se verifica objetivamente? Quer dizer, pouco importa saber se o agressor tinha noção que agia contrariamente ao direito. Ué, professor, mas quando que o sujeito vai praticar uma agressão e não vai saber? Você imagina um louco. O sujeito é completamente louco, inimputável. Um doente mental, um psicopata. O psicopata vem para cima de mim para me matar. Eu posso agir em legítima defesa? Porra! Se não puder, então, não é? Lógico que eu posso. Completamente louco, doente mental. Está ali totalmente alucinado. Ele me olha e acha que eu sou um urso. E vem, vou te matar, urso. Eu posso agir em legítima defesa? Posso, sem dúvida. Então, o agressor não precisa ter conhecimento, noção que sua atitude é contrária ao direito. O que importa é que a agressão seja objetivamente contrária ao direito. Ninguém pode vir me matar. Mesmo sem entender bem o que está fazendo, ninguém pode vir me matar, isso será ilícito. Então, a ilicitude da agressão afere-se objetivamente, ou seja, pouco importa saber se o agressor tinha ou não ciência, ideia, noção, conhecimento acerca da ilicitude. Compreenderam? Tranquilo?
Até aqui tudo bem? Tá. Mas esse agressor, que pode não ter conhecimento da ilicitude, além de ser um louco, pode ser também uma criança. E aí o que entra em consideração é aquela situação em que uma criança me agride, ou está prestes a me agredir. E eu tenho duas possibilidades: reagir contra a agressão da criança e eventualmente machucá-la, até machucá-la seriamente, ou evitar essa agressão de outro modo. Lembra daquele exemplo do cachorro, que eu falei para você, guarda que a gente vai precisar dele? E que ora era legítima defesa, ora era estado de necessidade, e dependendo de qual excludente nós aplicássemos, mudava a questão de eu poder entrar na minha casa e fechar a porta? Tudo bem. E se em vez de um cachorro, é uma criança que vem com uma faca na minha direção, eu estou aqui, atrás de mim a porta de casa, eu posso entrar, fechar e a criança vai ficar ali, batendo a porta. Mas a criança vem com a faca e eu tenho um bastão na minha mão. A criança se aproxima e, na hora que eu percebo que realmente ele vai desferir o golpe com a faca, eu me defendo com o bastão, machucando a criança. Não matei a criança, pelo amor de Deus, mas eu machuquei a criança. E aí? Professor, mas o senhor podia ter entrado na casa? Podia. Ia custar o quê, professor? Nada. Custa nada. Ia custar dar um passo, ia demorar 5 segundos e eu evitaria a criança me atingir com a faca. Professor, mas que criancinha, que capetinha, hein? Pois é, mas é uma criança, embora um capetinha. E aí? E aí? Agir em legítima defesa? Bom, para efeito de legítima defesa, a excludente de ilicitude será reconhecida, ainda que eu tenha como evitar a agressão. Não é verdade? Não é isso? Então, agir, objetivamente falando, literalmente falando, agir em legítima defesa, os requisitos do artigo 25 estariam preenchidos? Sim, estariam preenchidos. Senhor, então quer dizer que o senhor podia ter entrado na casa, o senhor não entrou, o senhor deu uma paulada na criança, machucou a criança seriamente, e o senhor agiu em legítima defesa? Sim, sim. Agora imagine que não fosse uma criança, vamos lá, fosse um cachorro. Não um cachorro provocado por alguém, um cachorro vindo, o cachorro aquele que age sozinho. E o cachorro vem para me dar o bote e eu tenho o bastão nas minhas mãos. E eu decido, não vou entrar em casa não, eu vou dar uma bastãozada na cabeça desse cachorro. Vem o cachorro, pá! Não um Rottweiler, porque senão com o bastão não ia resolver. Ele mordia o bastão, cuspia e me almoçava. Mas é um cachorrinho de menor porte ou de médio porte. Eu posso entrar em casa e evitar que ele me morda, mas eu fico ali e dou uma porrada na cabeça do cachorro, machucando, ferindo o cachorro. Eu agi em estado de necessidade? Porque aqui é estado de necessidade, concorda comigo? Não é legítima defesa, é estado de necessidade. Eu agi em estado de necessidade? Não. Por quê? Porque eu tinha como evitar o bote do cachorro. Se você compara os dois exemplos, quer dizer, se for criança você pode dar o golpe, se for cachorro você não pode dar o golpe, porque a atitude será criminosa. O que isso parece, o que isso sugere? Parece que o ordenamento jurídico protege mais o cachorro do que a criança. Isso tem solução? Ou o ordenamento jurídico protege mais o cachorro? Ou quer dizer, o cachorro, qualquer animal, do que uma criança? Isso tem solução? Saberemos só na próxima aula. Meus amigos, bom dia, boa semana a todos. Nos veremos, creio que na semana que vem. Talvez na semana que vem. Um grande abraço a vocês. Na próxima a gente vai resolver, ficar tranquilo, a questão da criança e do cachorro até lá.